Agora a gente vai falar de um encontro que ocorreu em Brasília depois do cafezinho entre o presidente Lula e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, voltaram a se encontrar depois de meses de rompimento político. A reunião aconteceu na casa do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O encontro também teve a participação do ministro Cristiano Zanin e, segundo interlocutores, serviu para reaproximar Lula e Alcolumbre. Ao chegar ao Senado, Davi Alcolumbre foi questionado sobre essa conversa e disse apenas, abro aspas aqui, segredo. Os dois estavam afastados desde abril, quando o Senado rejeitou a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal. O governo também atribuía ao Alcolumbre a paralisação de pautas prioritárias, como a proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6x1. Ana, começo com você. Não é surpresa, porque a gente sabe que o ministro Alexandre de Moraes, Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco, eles mantêm uma proximidade, saem para jantar com frequências, têm encontros privados. Agora, o ministro Alexandre de Moraes funcionando ali como um articulador político para receber o presidente da República e o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, para uma conversa, para selar a paz aí entre o presidente do Executivo e o presidente do Legislativo. Agora, quando, como e onde, em qualquer democracia saudável, isso existe. Lula, Alcolumbre, na casa de Moraes. Foi reportado também que o ministro e ex-advogado do Lula, o Zanin, também estava lá. Então, é aquela história, né? Freios e contrapesos, harmonia, independência dos poderes. A harmonia está de sobra. A harmonia passa até dar conta, chega ali, já passou de harmonia, já estamos numa prostituição dos poderes. Ninguém sabe quem tem a mão, quem coloca a mão em alguém, né? Ninguém sabe de quem é a mão, de quem é a prerrogativa. É uma confusão danada. Independência, não vejo, Paula. É por isso que, mais uma vez, nós precisamos falar da eleição para o Senado esse ano. Tão importante quanto a eleição para presidente, a eleição do Senado precisa ser de gente comprometida com o impeachment de ministros, com a defesa da Constituição. Não é só impeachment de ministro não, tá, Paula? Porque não foi só isso que aconteceu. Quantas coisas aconteceram que houve interferência de prerrogativas do legislativo pelo judiciário, não apenas nessas ilegalidades, inconstitucionalidades, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, mas em outras prerrogativas, né, da Câmara ou do Senado, e ficou por isso mesmo, né? Então, a eleição desse ano para o Senado tem que ser, você tem que pegar ali o seu candidato, quem já foi centro-esquerda, quem de centro que já andou, não dá, porque mais 4 anos, se a gente consegue tirar o PT e coloca um Senado que não tem uma altivez necessária para defender a Constituição, não adianta nada, tem que ser o combo, tira o PT e reorganiza o Senado, para a gente não ter que comentar esse tipo de notícia que é um absurdo. É um absurdo isso. Quando você imaginaria, dando uma notícia, que aqui nos Estados Unidos os ministros da Suprema Corte estão encontrando com o líder do Senado, que no caso é o vice-presidente ou líder da Câmara, junto com o presidente? Jamais aconteceria isso. Publicamente, Paula, o presidente sequer, os ministros, né? Ministros não, juízes e juízas da Suprema Corte, em qualquer aparição pública, eles nem cumprimentam direito o presidente, eles balançam a cabeça, não tem aperto de mão, não tem nada, quanto mais... E aí, presidente, vamos tomar um cafezinho? Jamais.
Já no Brasil, né, Augusto? Eu ontem entrevistei o nosso Murilo Hidalgo no Paraná Pesquisas e ele está fazendo... o retrato que ele tem do momento é preocupante para a oposição ao governo federal. Ele diz, ele se refere especificamente ao Senado. Na maioria dos estados, você tem 3 candidatos conservadores, tá, representando a direita. Ele diz, olha, o Senado, ele pode se tornar até uma fortaleza conservadora, mas você tem determinado tipo de conservador que não vai ter coragem de enfrentar o Supremo. Não vai ter coragem. Até porque tem culpa no cartório. Então, o que a Ana diz é importantíssimo, porque nós estamos lançando 3 candidatos na maioria dos estados. Absurdo. E a esquerda, que obedece ao Lula, o Lula chega e diz, fulano e ponto, como aqui em São Paulo. A dispersão de votos pode ser uma coisa letal para o agrupamento político que é dominante no Brasil. Sim. Você tem a maioria do eleitorado e pode não ter essa maioria com que sonhamos todos aqui no Senado. Um Senado disposto a exercer as suas atribuições. Só isso a gente pede. A cumprir o que determina a Constituição. É perigoso o quadro. Ele foi dando estado por estado. Eu acho que alguém precisa pensar no Brasil. Os candidatos precisam pensar também no Brasil, e não só na carreira política deles. Até porque podem, desses 3 aí, Sim, não entrar. Pelo menos um será derrotado aí, nesses estados. É isso. Olha, vale resgatar a entrevista do Augusto ontem no Conversa com o Murilo Hidalgo, está no canal da Revista Oeste. Tem várias reflexões interessantes aí para esse momento eleitoral. Agora, Segré, quero te ouvir dessa nova função do ministro Alexandre de Moraes de cupido, né, para reunir, aproximar o presidente Lula. Mais uma atribuição do ministro Alexandre de Moraes para aproximar Lula de Davi Alcolumbre. Não sei se é um Tinder supremo, um supremo Tinder, mas esse é o momento em que a gente gostaria que, da mesma forma que tem a obrigatoriedade de usar câmeras corporais a polícia, pudesse ter câmeras corporais nos políticos. Porque essa reunião, com certeza, teve muita negociação. Devemos lembrar que na época em que Jorge Messias foi negado, vários bastidores confirmavam que não era somente Alcolumbre, o Moraes tinha participado também. E o Moraes agora é que faz a ponte para que Alcolumbre e Lula tenham um encontro. Esse encontro deveria ter sido ou na casa do Alcolumbre ou no Palácio do Planalto. Não tem nenhuma necessidade de ser na casa de um ministro da Corte Suprema. Concordo plenamente com o que está dizendo Ana Paula, em que isso não é republicano. Não pode ter esse tipo de conluio entre personagens dos 3 poderes. Um é contrapeso do outro, não é para ficarem juntos para ver o que resolvem aí. E quando Alcolumbre fala segredo, aí complica um pouco mais. Eu espero, e concordo também com Augusto, que deixem os egos de lado e apareçam estratégias eleitorais, porque senão estamos dando de bandeja para que entrem senadores da esquerda quando todas as chances seriam que entre conservadores. Tem que instalar as câmeras corporais e tirar as crianças da sala depois para exibir o conteúdo, não é? Mas pode deixar em sigilo, se for o caso. Pode deixar em sigilo, não tem problema. Deixa em sigilo. Eu ia querer saber. Não, mas se tiver algum problema, bom, aí manda. Ou espera outro governo e solta o sigilo também para a gente ficar sabendo o que foi negociado. Mas o governo Lula tem uma bancada no Supremo, né? Fazendo um trocadilho. É uma bancada. Sim, um consórcio. Consórcio. Defende ali o governo. Claro, é completamente indecoroso esse encontro, não faz nenhum sentido. Nenhum.
Piotr, só para a gente fechar essa questão. Republicano, né? Sentido republicano. Qualquer outra coisa... Além do assunto do fim da escala 6x1, que o Davi Alcolumbre segurou, passou na Câmara, mas está travado no Senado. Aliás, era para o Congresso voltar essa semana, postergaram só para a semana que vem, no dia 10 de agosto. Exatamente. Uma vergonha. Mas que outros assuntos você acha aí que permearam essa conversa? A questão do Davi Alcolumbre também, você acha que eles podem ter resgatado o assunto? O que mais veio ali à tona? Bom, primeiramente que, em tese, o Senado e a Câmara, eu estou falando em tese porque eles podem mudar de ideia, né? Eles voltam a trabalhar na semana que vem. O Lula está desesperado por uma agenda que chamamos positiva. Se por acaso o Senado destravar essa questão da agenda 6x1, do fim da escala 6x1, ele tenta tirar o noticiário da corrupção, que hoje afeta diretamente o governo federal, o gabinete do Lula, a campanha do Lula, tanto que afastaram já o Marcola, assessor do Lula, não o outro Marcola, né? Mas, enfim, então, a primeira para mim é isso. São coisas que o Senado pode fazer e o Senado, até outro dia, está comprometido em segurar esse assunto para depois da eleição, porque isso afeta a economia e não houve estudos claros sobre, obviamente, o quanto que isso é um problema. Para mim, essa é a primeira pauta. Agora, quando o Davi Alcolumbre segurou, num trabalho junto com a oposição, a indicação do Messias, ele deixou claro que, olha, aqui o governo não vai mandar do jeito que quer mandar. E aí você vai falar assim, mas já distribuiu emenda, distribuiu cargo, tá, mas o preço está mais alto do Congresso. Uhum. E o Lula, obviamente, ali, o Davi Alcolumbre olhou para o Lula e falou assim, bom, você não está tão bem na fita assim para você dizer o que nós temos que fazer. Quando entra o Supremo, aí é perigoso. Porque o que disse o Alexandre de Moraes? O que disse o Zanin, por exemplo? São os dois ministros supremos. Olha, fulano, Beltrano e Cicrano, inclusive você, tem algumas questões que a gente pode decidir no Supremo. Aí já é outra coisa. É. Eu não acho que vai chegar a esse ponto, porque tem uma questão muito clara que o ministro Alexandre de Moraes é muito próximo do Davi Alcolumbre. Os dois se devem favores ali. Não há pedido de impeachment colocado na pauta, porque o Davi Alcolumbre barra tudo. Lembra da história dele que ele falou? Uhum. Nem se tinha 81. Ou seja, é uma frase esdrúxula, não tem nenhum sentido, mas enfim, o sentido tem, claro. Vai barrar e acabou. O que eu estou tentando entender e o que eu acho que dá para depreender dessa conversa toda, você percebe, é que tem um acordão. O Lula está desesperado porque ele sabe que ele pode perder no Senado e pediu ajuda. Que tipo de pressão vai surtir efeito no Davi Alcolumbre nesse momento? Porque ele vai ver pesquisa também. Ele vai falar, pera um pouquinho, o sonho do Davi Alcolumbre é ter algum cargo importante no próximo Senado. Se a oposição vencer a eleição, o PT não manda mais nada, o governo Lula não manda mais nada e nem o Supremo vai mandar, desta forma como manda hoje. É bem provável, e claro, todo dia é um dia em política, né? Depende da nuvem. Que ele vá cozinhar, vai fazer uma sessão aqui, cede em algum momento aqui, dá uma concessão ali, mas não quer dizer que ceda por completo. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.